Os três céus. O que você pensa sobre o céu? Você acredita que ele existe? Se sim, você o imagina como um lugar de luz e música celestial, onde coros cantam louvores a Deus em um ambiente de beleza deslumbrante e arquitetura elaborada? Você o imagina como um lugar repleto de ouro, prata e pedras preciosas? É verdade que o céu é assim, mas essa não é a imagem completa. Bem-vindo a uma jornada que nos levará além das estrelas, através dos limites da compreensão humana e até os recantos mais profundos da espiritualidade. Hoje, em nosso canal, nos aventuraremos pelo mundo dos três céus, uma exploração comovente e dramática das dimensões celestiais que transcendem nossa imaginação. Prepare-se para uma viagem que irá desvendar mistérios, tocar corações e iluminar mentes. Parece como se um enigma divino aguardasse ser desvendado, à espera daqueles que ousam sonhar para além do que é evidente. O paraíso, em sua totalidade, convida a imaginação e a contemplação de um mistério que transcende a capacidade de nossas mentes. Assim, nos envolvemos nos raios dourados dessa intrigante realidade celestial. No segundo livro de Coríntios, capítulo 12, versículos 2 ao 4, Paulo relata: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que é impossível ao homem descrever." Esse trecho sugere a existência de três céus sobrepostos uns aos outros. O mais sublime é que Paulo descreve o terceiro céu como o paraíso, a residência pessoal de Deus e o ponto mais sagrado do universo. Passagens como essa nos proporcionam o conceito frequentemente ligado ao paraíso: pureza e santidade. No paraíso, o destino derradeiro aguarda aqueles pecadores que verdadeiramente se arrependeram e mantiveram a fé em suas vidas. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que eles estariam juntos naquele dia no paraíso, declarando: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Lucas, capítulo 23, versículo 43. Praticamente todos os habitantes da Terra têm alguma concepção do paraíso, conforme apresentado no livro do Apocalipse, incluindo uma região chamada de meio-céu, ou o centro do paraíso. Até onde meu conhecimento alcança, essa descrição abrange uma vasta região na qual diversos tipos de seres transitam livremente. Os versículos subsequentes mencionam a presença de entidades poderosas que se manifestam a partir do meio do céu. Então olhei e ouvi um anjo, conclamando com voz forte: "Ai dos habitantes da terra, por causa dos 3 toques de trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar." Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Em seguida, vislumbrei outro anjo voando pelo meio do paraíso, literalmente o meio do céu, trazendo consigo o evangelho eterno, para proclamar aos habitantes da terra, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Posteriormente, testemunhei um anjo em pé no sol, clamando com grande voz, convocando todas as aves que cruzam os céus, literalmente o meio do paraíso: "Vinde e reuni-vos para a ceia do grande Deus." Apocalipse, capítulo 19, versículo 17. Por último, temos o céu visível, perceptível à nossa visão natural, que é conhecido como o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra têm alguma familiaridade com essa esfera celeste em algum grau. Quanto à natureza dos habitantes do paraíso, que tipo de seres eles são? A designação mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo tem sua origem no substantivo grego angelos, que significa mensageiro. Portanto, os anjos são primordialmente vistos como mensageiros enviados do paraíso. Contudo, não se limitam apenas a essa função.
eles possuem diversas outras possibilidades de atuação. Independentemente de suas atribuições específicas, todos os anjos são considerados emissários de Deus, cumprindo seus propósitos. Entretanto, as Escrituras também nos informam sobre a existência de anjos malignos, enviados por Satanás para servir a seus propósitos. Por vezes, surgem conflitos e oposição entre os anjos de Deus e os de Satanás, com alguns desses episódios descritos nas Escrituras, notadamente no livro de Daniel. Inescapável fato que nos confronta é que nosso mundo, tal como o conhecemos, é um cenário de conflito. Este conflito não se limita à terra, mas também desempenha um papel vital no paraíso. Os anjos enviados por Deus desempenham 3 papéis principais. Em primeiro lugar, como mencionado anteriormente, eles atuam como mensageiros divinos. Em segundo lugar, atuam como agentes de proteção enviados por Deus para salvaguardar aqueles em perigo, frequentemente chamados de anjos da guarda. Mateus, capítulo 18, versículo 10 declara: Não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Nesse trecho, Jesus se refere a crianças que têm anjos nos céus, que comparecem diante do Pai. Isso sugere que o olhar vigilante do Pai direciona esses anjos para proteger crianças potencialmente vulneráveis. Em terceiro lugar, há os anjos guerreiros, que se envolvem em conflitos com outros anjos. Muitos cristãos concebem o céu como um local de eterna paz, harmonia, adoração e elegância ininterrupta. Essa descrição pode ser adequada ao terceiro céu, porém, não se aplica aos 2 primeiros céus. Alguns trechos bíblicos oferecem uma perspectiva distinta sobre o que ocorre no segundo céu. Conforme mencionado, este é, por vezes, cenário de conflitos intensos entre anjos guerreiros, alguns a serviço de Deus e outros a serviço de Satanás. É sobretudo nas regiões celestiais que tais confrontos têm lugar. É nesse âmbito que Satanás profere acusações incessantes contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. O Apocalipse, versículo 10, declara: Ouviu-se uma voz alta no céu dizendo: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite, foi lançado fora. O anjo o descreve como o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. A passagem prossegue prevendo a expulsão de Satanás do céu, mas, até que isso ocorra, fica claro que ele ainda ocupa algum lugar nos céus, preenchendo o ar com acusações malignas contra o povo de Deus. Um verso subsequente adverte os habitantes da terra sobre o que esperar quando o diabo for lançado do céu para a terra. Portanto, pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. Esses versículos apontam para um período em que Satanás terá pouco tempo. Embora esse período possa estar próximo, ainda não foi consumado. Portanto, devemos ser realistas quanto às atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos frequentemente falam como se ele estivesse confinado ao inferno. Mas essa não é a realidade. 2 príncipes satânicos, conhecidos como Morte e Hades, exercem domínio no inferno, enquanto Satanás, por sua vez, perambula livremente pelo universo. O Apocalipse 20, versículo 13, declara: Uma área entregou os mortos que nela havia, e a Morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um de acordo com o que tinha feito. Esse conceito é vividamente ilustrado no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Num certo dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra, de andar por toda ela. Isso evidencia a liberdade de movimento de Satanás no universo. A distinção principal entre a terra e o céu reside no fato de que nosso mundo foi corrompido pelo pecado, enquanto o céu permanece intocado por essa corrupção. O pecado humano permeia a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus
A própria essência da glória celestial criou a terra e a confiou à raça humana para cuidar e desfrutar. No entanto, em vez de obedecer às instruções divinas para o mundo terreno, Adão e Eva optaram por ouvir Satanás. Sua desobediência e rebelião separaram a humanidade da comunhão com Deus. Como consequência, a doença do pecado foi transmitida de geração em geração. A Bíblia registra: Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida, pois toda a humanidade tinha desviado o seu caminho na terra. Gênesis 6, versículo 12. Isaías 24, versículos 5 e 6, declaram: a terra também está contaminada por seus habitantes, pois eles quebraram as leis, alteraram os estatutos e romperam a aliança eterna. A terra geme sob o peso do pecado, como uma enfermidade debilitante. O pecado é um poder distorcido e destrutivo que contamina tudo o que toca. Ele corrompe e divide, deixando rastros de decadência em seu caminho. No entanto, o céu proclama incessantemente a glória do Senhor, como afirma o Salmo 19, versículo 1. O céu é o trono de Deus, como revela Isaías 66, versículo 1. Sendo Deus absolutamente santo e livre de pecado, não pode tolerar a presença do pecado, e a simples contemplação dele resultaria em juízo. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, nos lembra que Deus é tão puro que não consegue suportar o mal ou a injustiça. No entanto, o amor de Deus é tão imenso que ele providenciou um caminho para remover a maldição do pecado, a culpa que mancha nossos corações e corrompe o mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, através do sacrifício de Cristo, que nos redimiu da condenação do pecado. Jesus morreu em nosso lugar, enfrentando o julgamento que merecíamos, nos apresentando como irrepreensíveis diante de Deus no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, pois é o único capaz de preencher a abismal lacuna entre o céu e a terra. Romanos 5, versículo 19, nos ensina que, assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, a obediência de Cristo possibilita que muitos se tornem justos. Somos todos pecadores por nascimento, escolha e prática, mas a boa notícia é que Deus, em sua graça, providenciou a salvação. Efésios 2, versículos 8 e 9, nos asseguram que somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por nossos próprios esforços, para que ninguém se orgulhe. A diferença fundamental entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória celestial e veio a este mundo manchado pelo pecado com um propósito: tornar nossa salvação eterna possível. Este é o presente glorioso de Deus para as pessoas em um mundo caído. As visões celestiais podem ser inúmeras, mas a mais poderosa de todas é a do Salvador do mundo e sua glória. Quando contemplarmos o céu, veremos muito mais do que paisagens deslumbrantes. Veremos a manifestação da salvação e a adoração eterna a Deus e ao Cordeiro, como nos revela Apocalipse 5, versículos 6 e 13.